Nos Andes, um beija-flor já foi encontrado com a temperatura corporal de apenas 13,26 graus Celsius. Estava imóvel sobre o poleiro, frio como o ar da madrugada e quase não respondia ao mundo ao redor. Para qualquer pessoa que visse apenas aquela cena, a conclusão pareceria inevitável. O pássaro havia morrido. Mas, algumas horas depois, o mesmo corpo voltou a produzir calor e o animal retomou a atividade. Isso não foi uma ressurreição. Foi torpor. Um estado fisiológico controlado que reduz drasticamente o gasto de energia. E há uma correção importante desde o começo. Nem todo beija-flor entra em torpor, nem isso acontece obrigatoriamente todas as noites. A profundidade e a duração mudam conforme a espécie, o frio, a altitude, a estação e as reservas de cada indivíduo. Então, por que um animal conhecido por viver em velocidade precisa passar parte da noite com aparência de morto? A resposta está no conflito entre um corpo minúsculo, uma vida caríssima e várias horas sem alimento. Ao cair da tarde, um galho fino muda de função. Durante o dia, ele seria apenas uma pausa entre flores. Agora se torna o lugar em que o beija-flor enfrentará o período mais perigoso do seu orçamento energético. A luz desaparece, as flores deixam de ser visitadas e o voo pairado cessa. Nada naquela ave parada lembra a sequência de arrancadas que aconteceu minutos antes. Mesmo assim, se ela mantiver o corpo aquecido como durante a atividade, continuará queimando combustível enquanto não pode repor uma única gota de néctar. Esse é o paradoxo. O corpo que permite manobras rápidas também cria um problema durante o repouso. Animais muito pequenos têm grande área de superfície em relação ao volume. Em termos simples, existe muito corpo em contato com o ar para pouca massa capaz de armazenar calor. Quanto maior a diferença entre a temperatura da árvore e a do ambiente, mais energia precisa ser gasta para compensar a perda. Numa noite fria, permanecer aquecido pode consumir uma parcela decisiva das reservas acumuladas ao longo do dia. É aí que o rótulo de pássaro frágil começa a falhar. O beija-flor não simplesmente suporta a queda de temperatura como uma vítima do frio. Em certas condições, seu organismo muda as regras da termorregulação. Em vez de defender uma temperatura alta a qualquer custo, permite que o corpo esfrie. A distância térmica entre a ave e o ar diminui. A perda de calor fica menor e a necessidade de produzir energia também cai. O que parece colapso é uma forma temporária de contenção de despesas. Esse estado se chama torpor diário. Ele não é morte clínica, não é coma e também não é apenas um sono mais pesado. É uma redução reversível do metabolismo e da atividade, geralmente acompanhada por forte queda da temperatura corporal. Também não deve ser confundido com uma hibernação que ocupa uma estação inteira. O torpor do beija-flor costuma caber no intervalo de uma noite. Ele tem entrada, manutenção e saída. O organismo desce, permanece econômico por algum tempo e depois precisa subir novamente. A transformação pode ser medida. Num estudo com beija-flores rubi-garganta em jejum, mantidos à noite no ambiente de 10 graus Celsius, a temperatura corporal média caiu de aproximadamente 37 para 13 graus, uma diferença de quase 25 graus. Ao mesmo tempo, o metabolismo do animal inteiro caiu 95% em comparação com o repouso em temperatura normal. Não significa que todos os beija-flores reduzam o metabolismo exatamente nessa proporção. Significa que, naquela espécie e naquelas condições, o corpo conseguiu diminuir quase todo o custo que teria para continuar aquecido. Por fora, a plumagem permanece no lugar, e o bico continua apontado para a escuridão. Por dentro, porém, a economia alcança escalas microscópicas. Um trabalho recente com a mesma espécie encontrou a atividade 43% menor de uma enzima celular chamada bomba de sódio e potássio durante o torpor. Essa bomba ajuda a manter diferenças elétricas essenciais, através das membranas das células e consome energia na forma de ATP. Reduzir parte dessa demanda significa gastar menos combustível e gerar menos calor. Os mecanismos celulares do torpor das aves ainda estão sendo investigados, mas esse resultado mostra que a mudança não é somente um corpo esfriando. O orçamento é refeito dentro dos tecidos. Ainda assim, não existe um único modo torpor. Pesquisadores que usaram imagens térmicas em 3 espécies identificaram um espectro. Em algumas noites, a redução é rasa e a temperatura permanece num nível intermediário. Em outras, o torpor é profundo, com quedas que podem chegar a dezenas de graus. Entre os dois extremos há estados de transição. É como se o organismo tivesse mais de uma marcha econômica, ajustando a intensidade da redução às condições daquela noite. Essa flexibilidade é importante, porque economizar mais não é gratuito. Quanto mais frio e menos responsivo, o animal fica,
maior pode ser sua exposição a custos não energéticos, como uma resposta lenta diante de perigo e estresse fisiológico. A literatura também discute possíveis efeitos sobre defesa imune e sono. Isso não quer dizer que todo beija-flor em torpor sofra esses danos. Quer dizer que a economia máxima não precisa ser a melhor escolha em qualquer situação. Um torpor raso pode guardar combustível, sem impor os mesmos compromissos de um mergulho profundo. O tamanho do animal e a temperatura do ambiente ajudam a explicar parte dessa escolha. Nos Andes colombianos, cientistas acompanharam 249 indivíduos de 29 espécies. Em condições frias, aves menores foram mais propensas a entrar em torpor, e os episódios tenderam a ser mais longos e profundos. Mas o estudo também encontrou torpor curto, longo, raso e profundo. Massa corporal, condição energética e parentesco evolutivo se misturam às condições do ambiente. Por isso, a frase "o beija-flor morre toda noite" esconde justamente a parte mais interessante. Não se trata de um ritual automático e idêntico, mas de uma resposta variável. Se essa transformação fisiológica mudou sua percepção do beija-flor, inscreva-se no canal. As fontes principais e uma pergunta sobre qual nível de torpor você imaginava possível estarão no comentário fixado. O caso mais extremo documentado ajuda a entender até onde essa resposta pode chegar. A cerca de 3.800 metros de altitude nos Andes peruanos, pesquisadores monitoraram 26 beija-flores de 6 espécies durante a noite, sob variações naturais da temperatura do ar. 24 entraram em torpor. Todos os 6 grupos estudados apresentaram episódios pronunciados, mas a duração e a temperatura mínima mudaram entre espécies e indivíduos. Entre eles estava uma ave da espécie Metalura phoebe. Sua temperatura corporal atingiu 3,26 graus Celsius, apenas alguns graus acima do congelamento da água. Na época do estudo, era a menor temperatura já registrada para uma ave ou para um mamífero que não hiberna. Esse número merece atenção, justamente por ser excepcional. Ele pertence a um indivíduo, de uma espécie andina, em grande altitude. Transformá-lo numa regra para toda a família seria trocar uma descoberta real por uma lenda. O resultado mais amplo daquele experimento não foi apenas o recorde. Episódios mais longos e temperaturas mínimas mais baixas estiveram relacionados à menor perda de massa durante a noite. A balança, portanto, registrou o benefício. Quanto mais tempo o animal conseguiu passar no estado econômico, menos combustível corporal desapareceu antes do amanhecer. O frio do corpo não era sinal de que a energia havia acabado, era parte do mecanismo que retardava esse esgotamento. Mas o que determina a hora de entrar nesse estado? Durante muito tempo, uma explicação intuitiva dominou a conversa. O beija-flor só recorreria ao torpor numa emergência, quando estivesse prestes a ficar sem energia. Essa ideia descreve parte da realidade, mas não toda. Estudos que mediram composição corporal, consumo de oxigênio e uso do torpor revelaram que as reservas de gordura funcionam como um sinal importante. E esse sinal pode mudar conforme a fase do ano. Em beija-flores calliope e beija-flores ruivos durante uma parada migratória, pesquisadores encontraram um limiar bem definido de lipídios. Aves que começaram a noite com menos gordura permaneceram mais tempo em torpor. Apesar das diferenças no ponto de partida, os indivíduos que entraram nesse estado amanheceram com reservas relativamente constantes. A hipótese proposta é simples e poderosa. Existe uma reserva mínima para amanhã. Quando o orçamento ameaça atravessar esse limite, prolongar o torpor ajuda a preservar combustível suficiente para o retorno à atividade. Imagine a noite como uma travessia sem postos de abastecimento. A ave pode gastar rapidamente para manter o corpo quente ou reduzir o consumo e chegar ao outro lado com uma margem. O torpor seria essa redução. Mas o modelo não descreve uma decisão consciente nem um cálculo feito pelo pássaro. É uma hipótese fisiológica de balanço de massa, quantidade inicial de gordura, taxa de consumo durante o repouso, economia durante o torpor e custo do reaquecimento. Juntas, essas variáveis ajudam a prever quando o estado começa e quanto tempo dura. O comportamento fica ainda mais surpreendente durante a migração. Em outro estudo, beija-flores rubi-garganta foram acompanhados ao longo do verão. No meio da estação, as aves entraram em torpor quando suas reservas estavam baixas, perto de 5% da massa corporal, e permaneceram torporosas por mais tempo quando iam dormir com menos gordura. Até aí, a estratégia parecia um alarme contra uma crise energética. No fim do verão, quando os mesmos animais começaram a acumular gordura para migrar, a relação mudou. Eles passaram a entrar em torpor em noites nas quais tinham reservas maiores. Quanto mais torpor usavam, maior era o ganho de gordura observado.
O mesmo mecanismo que antes protegia contra um déficit parecia agora poupar o combustível de uma viagem futura. Os autores descreveram isso como uma inversão no controle associada às reservas. O torpor não era apenas o último recurso de um pássaro faminto. Também podia colaborar com a preparação migratória. Há evidências sazonais semelhantes em beija-flores ruivos. No acompanhamento ao longo de 12 meses, massa corporal e uso de torpor foram maiores no outono, período ligado à migração. Na primavera e no verão, o padrão foi diferente. A capacidade de entrar em torpor continuou presente, mas sua frequência mudou. O calendário, a condição corporal e a demanda futura importavam. Isso impede qualquer explicação baseada numa única causa. Nem mesmo o calor elimina necessariamente o fenômeno. Uma pesquisa em áreas tropicais de baixada encontrou o uso disseminado de torpor, embora a economia possa ser limitada quando as noites permanecem quentes. Como a diferença entre o corpo e o ambiente já é menor, esfriar rende menos vantagem. Ainda assim, indivíduos pequenos tenderam a usar o estado com maior frequência e profundidade. Em cada cenário, o torpor resulta de uma relação entre quanto pode ser poupado e quais custos precisam ser enfrentados. E então chega o momento mais delicado da noite. Um corpo frio não pode simplesmente sair voando. Antes que as asas voltem ao desempenho diurno, a ave precisa reaquecer. A produção metabólica de calor aumenta, os tecidos retomam a atividade e a temperatura sobe. Esse despertar consome energia. Por isso, a vantagem final depende não só do ponto mais frio, mas também da duração da economia e do preço pago para retornar. Essa saída confirma que o estado sempre esteve sob controle fisiológico. Na morte, não existe um programa interno restaurando gradualmente o funcionamento. No torpor, existe uma sequência reversível. O metabolismo foi reduzido, não extinto. As células continuaram mantendo funções essenciais. Ao aproximar-se a fase de atividade, o próprio animal produz o calor necessário para abandonar o estado econômico. O galho fino da abertura ganha agora outro significado. Ele não é o cenário de uma morte repetida. É o ponto de apoio de uma transição. Sobre ele, um animal que passou o dia consumindo energia em voo reduz por algumas horas a diferença entre o corpo e a noite. A plumagem esconde uma fisiologia capaz de alternar entre temperaturas altas, torpor raso e torpor profundo. Ao amanhecer, o mesmo poleiro sustenta o reaquecimento e a volta. Para os seres humanos, a aparência cria um risco de interpretação. Um beija-flor imóvel e frio pode estar em torpor, mas também pode estar ferido, doente ou morto. A semelhança visual não permite um diagnóstico seguro e não justifica tocar no animal ou tentar forçar sua recuperação. A melhor lição não é uma receita de resgate improvisado. É reconhecer que sinais associados à vida ativa podem quase desaparecer sem que a vida tenha terminado. Também é preciso conservar a incerteza onde ela existe. A ciência já mede temperatura, consumo de oxigênio, perda de massa e reservas de gordura. Já demonstra que o torpor pode variar em profundidade e função ao longo do ano. Mas ainda investiga como todos os sinais celulares, hormonais e ambientais são integrados e por que indivíduos submetidos a condições parecidas nem sempre usam a mesma estratégia. A ausência de uma resposta única não enfraquece o fenômeno. Ela revela sua flexibilidade. Então, o beija-flor precisa morrer toda noite? Não. A frase descreve uma aparência, não uma necessidade universal. Algumas espécies e indivíduos atravessam certas noites em torpor, e outros podem permanecer mais próximos da temperatura normal. Quando o mergulho acontece, porém, ele resolve um dilema real, como sustentar uma vida de alto gasto num corpo pequeno durante horas de jejum e frio. O paradoxo se fecha no instante em que o animal volta a se mover. Para continuar sendo um dos pássaros mais ativos durante o dia, ele pode precisar parecer quase sem vida à noite. Não porque desligou por completo, mas porque manteve apenas o necessário e adiou o restante do gasto. A imobilidade que parecia derrota era contenção. O frio que parecia o fim era uma margem de segurança. Na próxima vez que um beija-flor abandonar uma flor ao cair da tarde, vale lembrar do galho que o espera. Em algum ponto escuro, um corpo minúsculo poderá reduzir a própria temperatura, atravessar horas com um orçamento mínimo e produzir calor novamente antes do próximo voo. Inscreva-se para acompanhar outras histórias em que a aparência esconde o mecanismo real e responda nos comentários. Depois de conhecer o torpor, aquele pássaro parado parece mais frágil ou mais preciso?